minha vida, porque sei que presente estás. Sei que alguém chorou aos seus pés, sua vida se transformou. Quem se humilha no teu coração, pois tu és a fonte de amor. Quem se humilha no teu coração, pois tu és a fonte de amor. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Reconheço que nada mereço, e tu que fizestes por mim. És o néctar dos rios, dos vales, o perfume de todo o jardim. A pureza em todo o teu ser, santidade que não há maior. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Eu preciso ouvir tua voz. Powerful force in the world isn't speaking with tongues, or interpreting tongues, or being honored by God to be a minister, or to be an evangelist, or to be a prophet. The most powerful weapon that I've ever found in my life is love. A força mais poderosa do mundo não é falar em línguas ou interpretar línguas, ou ser honrado por Deus para ser um ministro, ou ser um evangelista, ou ser um profeta. A arma mais poderosa que já encontrei na vida é o amor. You know, the filial love, which the Greek word comes from friendship, like you have for your wife. There's a difference. It'll make a mother for that baby to run to a blazing fire. Her life means nothing. That's filial. What will a God do? See? The godly love. Irá o amor filéu, o que a palavra grega vem de companheirismo. Como você tem por sua esposa, há uma diferença. Isto fará uma mãe, por esse bebê passar correndo por um fogo ardente. A vida dela não significa nada. Isso é filéu. O que o ágape fará, está vendo? O amor piedoso. It's love. What do you do? Blindly love one another. Then you don't see your brother's mistake. If he does make a mistake, you look over the top of it and you love him anyhow. See? That's it. Devemos amar divinamente uns aos outros. Então você não vê o erro do seu irmão. Se ele de fato comete um erro, você olha por cima disso e o ama mesmo assim. Está vendo? É isso. Love those that love you, and not the sinner the sinner. But love those who doesn't love you. That's what shows the Spirit of God is in you, because He loved you when you were His enemy. And He loved you. And if that Spirit's in you, it'll make you love your enemy as you do your friend. Amar aqueles que o amam. Então o pecador não faz a mesma coisa. Mas ame aqueles que não o amam. Isso é o que mostra que o Espírito de Deus está em você, porque Ele o amou quando você era seu inimigo. E Ele o amou. E se esse Espírito estiver em você, o fará amar seu inimigo, como ama seu amigo. Fala hoje ao meu coração.
Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. No nome do nosso amado Senhor Jesus, estamos mais uma vez na presença de Deus e creio que você vai ser bastante abençoado juntamente conosco quando reunimos diante da palavra de Deus. Quem tem esse imenso prazer, vos cumprimentar esse ministro, irmão em Cristo, o ministro Roberto Santos. Deus abençoe a todos. Espero eu que mais uma vez a vocação divina de Deus esteja com todos vós. O anelo, o desejo do nosso Deus é que cada um de nós possamos desprender de todas as coisas que nos seguram, estarmos firmes na palavra do Senhor, firmes no Espírito Santo de Deus, crendo em todas as suas promessas. Deus possa, assim, abrir o leque de graça, de sabedoria para os seus filhos nessa hora que estamos vivendo. Muito bem, irmãos, nós estamos felizes por mais essa oportunidade. E hoje eu quero ler uma escritura que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 9, apenas 2 versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 9, o verso 14 e o verso número 15. E recentemente nós terminamos de ouvir uma mensagem titulada Testemunhas. E hoje nós vamos meditar, comemorando um pouco na mensagem Testemunho. Hoje é testemunho. Então o tema de hoje é testemunho. Vou rodar um pouquinho da mensagem com os irmãos e creio que vai ser de ajuda para vocês. Pois estamos vendo os últimos dias e precisamos ouvir de Deus, saber ouvir e saber crer e esperar somente em Deus. Amém? Deus os abençoe enquanto você vai procurando aí a sua Bíblia, buscando e achando a escritura no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 14 e 15, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Deus abençoe a todos. Desesperado põe-se a perguntar: por que
Graças a Deus, né? Esperamos estar preparados para essa grande hora, esse grande momento que está vindo aí. Você vê as coisas acontecendo, tudo marcando o final, né? Final feliz para a noiva de Cristo, final triste para aqueles que realmente tiveram a chance de ouvir o Evangelho, mas infelizmente rejeitaram o Evangelho. Mas graças a Deus estamos aqui para assim unirmos a nossa fé e falar um pouquinho sobre esse grande amor divino, o amor de Deus, né? Vamos para a Escritura então, irmãos, anunciada, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 14 e 15, que diz assim: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Agora, enfatize bem o verso 15, que diz assim: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Vamos ler de novo? Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amado Deus, Pai de bondade e glória, nós louvamos a Ti com tudo que há em nós. Estamos felizes, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor estar conosco e falando aos nossos ouvidos, Pai. Que cada irmão, que cada irmã, cada ouvinte nessa hora esteja realmente certo de que o Senhor é Deus poderoso. Ajude a nossa fé, ajude o nosso espírito nessa hora. No nome de Jesus Cristo, que tenhamos um bom momento na Tua presença, Senhor. Assim eu peço a Ti encarecidamente, para a glória de Deus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós temos que dar sempre graças a Deus por tudo que Deus tem dado para nós. Inclusive, nós somos privilegiados nessa hora em saber que Deus tem nos visitado, tá bom? E o tema hoje, como eu já anunciei, é o tema intitulado assim, Testemunho. Eu sei que a igreja de Deus, a noiva de Deus, deve estar carregando agora a vida de Cristo em si e através disso dando agora seus testemunhos de que Jesus Cristo é verdadeiro, testemunhando da vida eterna, testemunhando de uma vida consagrada, dando testemunho do que Deus fez por você na cruz do Calvário. E nós carregamos essa alegria em nossos corações, porque não somos levados a vento em popa pelo pensamento de alguém mais, não, nós somos levados através da vontade perfeita de Deus. E cada homem, cada mulher que vem para Deus, ela vem, se Deus chamou, ela vem feliz, ele vem feliz para servir a Deus. E nesse caminho, irmãos, nós encontramos que há muitas coisas, muitas provas, muitas lutas, mas nós carregamos uma expectativa em nosso coração, em saber assim, como diz a Bíblia Sagrada, que aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoar até os dias da vinda de Jesus Cristo. Amém? O importante para nós é começar a trilhar esse caminho. Por isso eu sempre digo aqui, se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Tome parte desse corpo. Entra nessa fileira dos salvos e creio que você também é um candidato aí para o céu. Amém? Mas nós damos testemunho do que vemos, do que entendemos, do que queremos ser a verdade. Por exemplo, nessa era que estamos vivendo, Deus tem nos enviado uma mensagem restauradora, ainda que é muito pisoteada, é criticada, eles falam mal sobre essa palavra, mas nós sabemos que esta palavra, essa mensagem, nos faz de volta a enxergar a Bíblia Sagrada. Deus tem tido misericórdia de nós, e somente aqueles que creem em Deus que poderão ver isso. Voltar a ver o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma verdadeira ceia, um pomado de vinho puro, a posição de homem, a posição de uma mulher, a posição ministerial, o que cada pessoa deve fazer, né? Quando você realmente tem Deus em você, você sabe que Deus está trabalhando assim. Então não importa que alguém mais fale, mas você está dentro da vontade de Deus, né? Mas eu alegro meu coração em saber que Deus tem uma mensagem de testemunho nessa hora. Você sabia que a mensagem do profeta de Deus nessa hora é para testemunho? Está testemunhando a segunda vinda de Cristo, testemunhando o que Deus tem vindo para fazer, o que Deus tem de vir para fazer, ou o que Deus já está fazendo, e que muitos não entendem essas coisas, amém? E nós vamos ouvir hoje à noite o próprio profeta de Deus falando, que Deus tem um ministério na terra, ministério esse aqui, ministério das fitas. Agora, irmãos, a fita é muito criticada, muito falada, mas isso é para eleito.
Agora, falando de fita, não é isso aqui, essa caixinha aqui, é o conteúdo que está aqui. Aqui também as fitas. Aqui as fitas. Aqui também é as fitas que nos leva à Bíblia Sagrada. Então, nós sabemos que Deus está revelando a sua palavra. Agora, não é um movimento a mais, não é um movimento na terra, é o que você já tem na sua casa, que é a mensagem na hora. Você precisa examinar isso. O que nós temos que fazer é voltar ao livro guia. Nós temos que saber voltar novamente para o que Deus diz em sua palavra e deixar de se argumentar, de ter argumentos, deixar de caminhar aí de uma maneira erroneamente fora de Deus. Deus não quer que nós sejamos assim, amados. Deus quer que nós caminhamos dentro da vontade perfeita dele. A vontade perfeita de Deus é a sua palavra. Deus quer isso de nós nessa hora, né? Agora, nós entendemos que para ser arrebatado, nós precisamos, o profeta diz, da revelação dos mistérios de Deus. Sem ir, fora disso, não haverá arrebatamento. Mas como nós vamos receber isso se nós rejeitamos a mensagem? Tem gente que fala assim, eu vou ficar só com a Bíblia, mas a mensagem está dentro da Bíblia. É que as pessoas não concordam, às vezes, da maneira que Deus faz, por causa dos seus hábitos, as suas maneiras de crença, as suas maneiras de viver. E a mensagem vem cortando isso. E por isso que muitos não gostam de ouvir, muitos não põem isso na mão da igreja, porque eles têm medo de ser descoberto. Mas, irmãos, cada filho de Deus não tem medo de nada, porque ele está cumprindo a palavra de Deus. E é honroso para nós, quando estamos fora da vontade de Deus, Deus envia o teu profeta para nos repreender, para nos corrigir. Todo cristão ficará feliz com isso, né? Sendo repreendido por Deus. Amém? A Bíblia diz assim, filho meu, não desmaie quando por Deus for repreendido. Amém? Porque ele açoita todo aquele que ama, ele também corrige aqueles que recebem sempre por filho. Então, que filho há que o pai não corrija? Se Deus te ama, meu irmão, se Deus te ama, minha irmã, Ele quer o bem para você, Ele quer te dar a salvação. Ele não quer que você fique preso ao sistema, em uma denominação, achando que está bem, talvez tendo alforria no lado de fora, mas lá no espírito, na alma, lá no seu coração, você não crê na palavra. Você tem dificuldade ao ser do que Deus enviou para nós. Você tem dificuldade sobre a Bíblia Sagrada. Tanto é que muitas às vezes Deus fala algo através da mensagem, eles rejeitam o que a mensagem diz e tentam achar refúgio na Bíblia Sagrada, tentando fazer com que a Bíblia vai contradizer o que o profeta de Deus tem dito. Meus amados, mas o profeta de Deus nos leva novamente à Bíblia Sagrada. Você tem que ter isso em suas mãos. Você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que examinar ela, crer de coração nela. Amém? E assim é o ministério das fitas, quer dizer, o ministério da voz. E nós temos que ouvir a voz de Deus. O profeta disse, nós não ouvimos a voz de Deus aqui, se virar as costas para a voz de Deus, um dia essa voz ecoará pela última vez nos nossos ouvidos. E para condenação. Porque a voz de Deus é a palavra de Deus, falando ao nosso tempo. E nós temos que parar para ouvir. Ai de mim, ai de você, ai de cada um de nós, se negligenciarmos a voz de Deus. E às vezes com argumentos, com euforia, com posicionamento, por causa disso, por causa de cargo, por causa de companheirismo, por causa de movimento, quem quer que seja, e nós rejeitamos a Deus. Você está em perigo, meu irmão. Você está em perigo, minha irmã. Mas eu vos convido nesta noite, se você ainda não fez essa decisão, procure ouvir a voz de Deus. Coloque a mensagem de Deus para você ouvir. Amém? Os ministros devem colocar isso na mão da igreja. Eles têm medo de pôr, porque vai ser descoberto muitos pecados escondidos às vezes. Exatamente. Muitos não querem saber que a igreja sabe dessas coisas. Muitos nem mesmo desejam isso. Mas a noiva de Cristo deseja mais de Deus, porque nós somos considerados como a noiva. Amém? Ele é o noivo. E ele sabe a roupagem que a noiva precisa. Por isso que ele enviou uma mensagem, enviou Eliezer nesta era para investir a noiva. E a couraça é a palavra de Deus. Amém? Mas a couraça da justiça, não é uma couraça eclesiástica, não é uma couraça somente de estar juntos, porque você vê ajuntamentos que estão hoje aí, muitos dizendo que está juntando aqui, juntando ali, e às vezes, quando separa daquilo, continua com as mesmas podridões.
um falando contra o outro, rejeitando algo sobre o outro. E às vezes tem que estar junto, mas se unem, sabe para quê? Para criticar contra a mensagem de Deus, se unem para criticar contra a voz de Deus. Meus amados irmãos, não se envolva nisso. Esteja na brecha agora, ouvindo a voz de Deus, não somente ouvindo, mas praticando o que a voz diz para você praticar. Muitos falam mal do irmão José Brana, criticam o irmão José Brana, mas o irmão José Brana está nos levando a ouvir as fitas novamente. Amém? Porque isso afastou dos púlpitos o homem por causa do seu dom. Agora, veja bem, eu creio que Deus tem os seus ministérios, eu creio que Deus tem evangelistas, eu creio que Deus tem apóstolos, Deus tem profetas, Deus tem mestres, Deus tem. O verdadeiro quíntuplo está aí, mas o verdadeiro quíntuplo deve apontar ao mensageiro, porque toda a mensagem que esses homens podem adquirir não é de si, é de Deus, e eles aprendem também Deus através do mensageiro. Amém? Mas muitos não querem. Sabe por quê? Porque o mensageiro vem contra as suas fábulas, vem contra a sua maneira, né? Muitos vieram lá de trás, com aquela carga nas costas, eles querem ficar nisso. Mas para a noiva de Cristo, que quer ir para o arrebatamento, temos a mensagem da hora, temos a Bíblia Sagrada para nós. Amém? Então essa mensagem, irmãos, essas fitas é um ministério. Ela é um ministério de Deus para nós. E nós precisamos ouvir. Aleluias! Não adianta nós virarmos as costas, rejeitarmos a salvação que Deus deu para nós. Jesus Cristo era o escape para eles naqueles dias, mas eles rejeitaram também. Eles honravam Jesus com os lábios. Muitos pregam a mensagem, o Mombrana disse, o Mombrana falou, o Mombrana aquilo. Pega para alimentar seus programas de rádio, programas de TV, seus púlpitos. Mas às vezes é só lábia, mas lá dentro eles não creem coisa alguma na mensagem, porque se cresce, eles traziam isso à tona, irmãos. Não teriam medo de falar a palavra. E é até bom, sabe por quê? Isso está na mão de todos os irmãos, porque quando o pastor falar algo que estiver errado, tem a mensagem para corrigir, eles não querem ser corrigidos. Mas eu espero que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Estamos nos dias finais e não temos tempo mais para brincadeira, né? E o profeta disse que um dos 2 livros que você deveria ter na mão hoje, que o crente deveria ter na mão hoje, é o livro sobre as eras da igreja e os 7 selos. Amém? Porque aí nós encontramos aqui o que Deus tem trabalhado, né? Durante todos os tempos, o que Satanás também tem feito durante as eras. No cavalo branco, no cavalo vermelho, no cavalo preto, no cavalo amarelo, que é a mistura, que é o sistema nacional. Mas por outro lado temos o leão da tribo de Judá, amém? O leão, o boi, o homem e uma águia voando também. E a mensagem abre o nosso entendimento para ver essas coisas. Só está quebrando a cabeça por aí, batendo a cabeça aqui e ali, é que não tem revelação da palavra. Porque quem tem revelação da palavra fica firme no que Deus disse. E uma pessoa firme na palavra não está preocupada com o argumento, por mais bonito que possa estar, talvez mais bonito, mais colocado do que o irmão Brana colocou. Pode acontecer isso. Mas nunca você vai trocar isso pela palavra de Deus. Agora tem muita gente trocando a salvação por um prato de leitinho. Veja bem, se confia no homem porque ele fala as suas coisas, as suas tonterias, como diz a Bíblia, fala, né? Que nesses últimos dias apostataria alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Prova os espíritos pela palavra. Você tem a mensagem para isso. A Bíblia é o nosso tumim, a mensagem é o nosso tumim. Por que ficar engolindo coisas devidas, irmãos? Nós não precisamos disso para viver espiritualmente. Precisamos da palavra revelada nos nossos corações. Amém? Deus te abençoe. Que Deus prossiga te ajudando nesta hora. O grupo da noiva, os que pertencem ao ramalhete de flores de Deus, é a minoria. Saiba disto. Se você está preso ao sistema de dominação, porque te bate nas costas, porque te põe para pregar, irmãos, fuja dessas coisas. Esteja ao lado da palavra, viva o que o profeta diz, viva o que a Bíblia Sagrada diz, porque às vezes nós tomamos tanto cuidado com essas coisas, acabamos por abraçar uma coisa falsa e esquecemos de abraçar o verdadeiro, e chamamos o verdadeiro de falso, e às vezes chamamos falso de verdadeiro. Mas examine as Escrituras. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Aleluia, os mistérios de Deus está aí nesse tempo. Mas uma voz, Deus tem um só na terra.
Amém? Deus tem Apocalipse 10, 7, que você deve examinar e acompanhar isto com a sua vida vivida, escolhida, atrás desse evangelho. Deus te abençoe, que Deus prossiga a falar nos nossos corações. Vamos deixar o profeta falar algo para nós. É tão bom, sabe por que as pessoas hoje gostam de falar, não querem deixar o profeta falar? Porque eles querem bel prazer para si, eles escondem o profeta. Sua sabedoria, ninguém sabe de onde que vem, mas aquilo é da mensagem. Amém? Então ele não quer deixar o profeta falar. E outra coisa, é bom ouvir a voz de Deus, porque quando o profeta de Deus fala, eu quero ver quem é que vai falar contra. Se falar contra o homem de Deus, uma mensagem da hora, terão que sofrer os danos por causa disso, porque Deus não deixa as coisas passarem por. Deus sempre tem um testemunho na terra. Uma vez ciúme Micaías contra 400 profetas. Veja só, um homem sozinho, no calabouço, passando fome, passando necessidade, mas sustentou o evangelho. Sustentou aquilo que Deus tinha dado, tinha mostrado para ele. E hoje não importa onde você vá, para onde você corra, mas quem realmente tem crido nessa palavra, tem decidido em seu coração, não só em sua mente, está firme na voz de Deus. Está firme na palavra de Deus e não tem quem segura. Não existe demônio suficiente no inferno, não existe dominações, não existe grupinho de clérigos, não existe nada que possa barrar a fé dessa irmã, desse irmão. Porque não foi o homem que pôs lá. Quando o homem coloca lá, a qualquer momento pode perder. Mas quando Deus mostra, coloca no seu coração, aleluia, diz como o apóstolo Paulo, né? Aleluia, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Não as marcas do tabernáculo, não as marcas da dominação, do sistema, mas as marcas de Jesus Cristo. Aleluia, que Deus esteja te abençoando, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Ouçamos um pouquinho da mensagem. O Mombrana vai começar falando sobre que as fitas é um ministério, que seria expandido a todas as nações. Agora, as fitas é tudo que está nas fitas. Devemos crer e falar o que está nas fitas. Se for para pregar, pregue o que está nas fitas. Traga para o povo o que está nas fitas. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Toda a minha vida parecia que eu queria ir para o oeste. E muitos de vocês já leram as histórias e ouviram as fitas. O ministério de fitas é uma coisa mundial, em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha e assim por diante, eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. E enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas e trazendo isso diante de centenas. E centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo. Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. Recebemos notícias deles através do correio. E agora, estou dizendo isto, vai ser um testemunho pessoal para a glória de Deus, para que você possa entender nas próximas noites o que eu quero dizer. Se o Senhor permitir, você entenderá. Como eu estava tentando dizer na noite passada, o mundo está chegando a um ponto em que está se desfazendo, politicamente, socialmente, economicamente. Você diz economia, mais dinheiro. Sim, mas de onde ele está vindo? Nós devemos impostos que serão pagos no decorrer de 40 anos a partir de hoje. Ela está arruinada, ela está falida, a nação. Não esta nação, mas todas elas. Não há como consegui-lo de volta. E é uma armadilha aprontada exatamente para fazer esta nação entrar em alguma coisa. E todos vocês estão cientes disso. Bem, quem tem a riqueza do mundo, quem a possui? Certamente, ela tem, Roma tem. E quando o fizermos, quando ficarmos quebrados,
Ao invés desses grandes comerciantes, tabaco, uísque e assim por diante, como tem que conseguir o dinheiro. O que teremos que fazer é ou mudar a moeda ou emprestar dinheiro. E quando o fizerem, será o direito de primogenitura sendo vendido de volta. Exatamente, simplesmente tão perfeito e simplesmente o que a Escritura diz sobre isso. Eu gostaria de conseguir um lugar a qualquer hora, se o Senhor permitir, quando uma tenda entrar em cena. E eu creio que será em breve agora. Brevemente percorrerei o mundo. Estou com reuniões mundiais aproximando-se agora. E eu gostaria de conseguir um local onde eu pudesse ficar por aproximadamente 6 semanas. Eu pudesse pegar essas coisas e estudá-las. Veja você, minuciosamente, através da Escritura. É impressionante ver a hora em que estamos vivendo. Assusta-me. Assusta-me não porque em meu coração os sinos da alegria estão soando, sabendo que a vida do Senhor está tão próxima. Amém. Glória a Deus. Mas o que me assusta é saber que tantos estão despreparados para a hora com a qual estamos nos defrontando. Verdade. Essa é a parte ruim. Quando já ouviram a história dos esquilos lá aquela vez? Muitos, claro, eu acho, em todo lugar. Uma coisinha assim aconteceu outro dia e eu estava... Vocês já ouviram a história das montanhas descendo quando o Senhor escreveu essas coisas nas montanhas o outro dia? Minha vida... Eu não sou pregador, qualquer pessoa sabe disso. Eu não sou pregador, mas isso é constituído numa forma espiritual de observar coisas e ver coisas se moverem e avisar de antemão as pessoas sobre coisas que estão prestes a acontecer. E é simplesmente, essa é a minha formação, eu não consigo evitar isso, não mais do que você consegue evitar sua formação. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. Amém. Eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Esta igreja foi colocada aqui com um propósito. Amém. Há um espírito por trás desta igreja, certamente. Espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo. Há um espírito, motivo e objetivo. Se essa igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano ou algo assim, então seu motivo não está correto. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo ambos estão corretos, se os motivos estão assim direcionados. Agora eu tenho refletido desde o início do ministério e a primeira, a segunda e a terceira fase do ministério. A primeira vez que vim a Shreveport, eu disse a vocês que o Senhor, que vocês colocariam as mãos em cima como se fosse sobre minha mão, e significaria a mesma coisa. E o Espírito Santo nunca falhou uma vez, mas disse-lhes exatamente o que estava errado com você. Contei-lhes isso então. Ele me disse naquele dia que haverá um tempo quando você conhecerá o próprio segredo do coração, não sabendo que a palavra diz que assim seria. Eu não sabia disso. Mas a palavra de fato diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4. Amém. Agora, essa palavra, veja você nunca deve deixar essa palavra. Amém. Você deve permanecer exatamente com essa palavra, da maneira como ela está escrita. Amém. Não acrescente nenhuma interpretação Aleluia. para ela. Glória a Apenas Deus. diga justamente da maneira como ela está escrita. Amém. Isso Glória. é a palavra de Deus, e isso é Deus. Aleluia. Deus Glória e a sua Deus. palavra são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E como eu disse na noite passada, Glória a há uma Deus. porção da palavra planejada para cada era. E há certa unção que desce, que projeta aquela porção da palavra para aquela era. E veja onde nós estamos hoje. Leia o que é para nós estarmos fazendo. Então saberá quão distante estamos. Veja só uma coisa que falta: a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. Um arrebatamento para a igreja, e é para nos encontrarmos com Ele no céu. Aleluia. Graças. Agora, estas coisas têm que acontecer nesse dia, tal como Ele prometeu que Ele faria. Glória a Deus. E agora faz aproximadamente 5 anos que isso serviu o seu tempo.
Cada uma dessas fases servia o seu tempo. E ele deu visões. E muitos de vocês, ouvintes de fitas e assim por diante, sabiam que viria mais uma fase. E ele simplesmente planejou isso tão perfeitamente. Há homens sentados aqui mesmo, agora, para quem eu estou olhando, que estavam lá e viram isso acontecer da maneira mais perfeita que eu já vi em minha vida. E até mesmo tiraram fotos disso, do que o Senhor Deus disse que aconteceria. E nós fomos bem ali, e ali isso estava exatamente como ele disse. Simplesmente cerca de como a de 17 de março, a edição de março da revista Life, vocês viram aquele círculo de luz no céu, 30 milhas de altura, 27 milhas de largura. Ora, só há umidade até cerca de 9 milhas de altura, e eles nem sequer conseguem distinguir o que era. E bem de pé embaixo disso, um homem que está sentado presente agora, estava de pé ali ao meu lado, quando os 7 anjos desceram de Deus, visivelmente de pé, bem ali, e falaram-me acerca do fim do tempo, e estas revelações e coisas do livro de Apocalipse, os 7 selos, disseram, volte para casa, e um a um trará a mensagem. Isso mesmo. E aquilo subia e começou a ficar branco à medida que subia bem alto, e uma explosão que sacudiu as montanhas, até que rochas do tamanho de um balde caíram das montanhas desse jeito. E não havia nada em volta. Até mesmo o jornal disse que eles investigaram para ver se havia um supersônico, ou um avião ou alguma coisa. Não havia nada, nenhum avião em cima, nem nada. Além do mais, um avião supersônico não poderia fazer isso. E então foi previsto que seria dessa maneira, 6 meses antes de acontecer. 6 meses. E ali estava aquilo. E a ciência pesquisando isso hoje, bem ali em Tucson, em diversos lugares, eles não conseguem entender o que era aquilo lá em cima. E então, se você pegar a revista e olhar, você poderá até mesmo ver que as formas das asas deles ainda estão lá enquanto estão subindo, os 7 anjos. E nós sabemos que essas coisas estão corretas, amigos. Ora, se alguma vez houve um tempo em que a igreja devia estar em profunda sinceridade, esse deveria ser neste exato momento. Agora. Mas simplesmente isso me afetou dentro da minha pessoa. Por 5 anos agora, eu tenho me perguntado o que estaria errado. Eu senti em meu coração como se eu estivesse totalmente abatido quanto a alguma coisa e eu não conseguia distinguir o que era. Durante o tempo deste grande abatimento e assim por diante, eu simplesmente rodei de uma parte para outra, cruzando o país, e o governo me manteve sob investigação porque, quando tínhamos as reuniões, alguém preenchia um cheque, William Branham, e eu apenas o assinava e já o entregava. E então nós pegamos um pacote de todas as nossas reuniões, e quando eles olharam ali, viram que foi para pagar a campanha. Todavia, como eu assinava o meu nome nele, eu identificava o cheque como se fosse para mim mesmo. E eles me consideravam como devedor de $300 mil ao governo. E eles não me deixavam sair, e eu tive que ficar aqui e assim por diante por um longo tempo para vasculhar tudo isso. E eu não sou... Tudo foi... E eles disseram, sim, foi para a campanha, mas as pessoas fizeram um cheque em seu nome. E quando o senhor me endossava, o senhor se identificava com o cheque e deve impostos dele. Ainda que o tenha segurado por um segundo em sua mão, ele ainda é seu porque o senhor o endossou. Eu não sabia disso, eu não conheço toda a mecânica dessas leis e coisas assim. Era para eu ter um carimbo para carimbar, ao invés de assinar. Quando eu assinava, significava que era meu. Então abriram o pacote e descobriram ali que ele foi colocado diretamente no fundo monetário e gasto dessa maneira. Eu tiro um salário da minha igreja de $100 por semana. Ali está sentado um administrador, sentado bem ali, que sabe que isso é certo. E isso é tudo que eu recebo daquilo. E quanto ao mais, ele vai direto para a campanha. Agora, eu me senti como se estivesse abatido durante os últimos 4 ou 5 anos. Bem, eu fui ao Canadá recentemente em uma pequena viagem de caça. E quando fui, o Senhor me ajudou ali a conduzir uma tribo inteira de índios ao Senhor Jesus. E eu tenho que voltar quando
quando os córregos se gelarem lá em cima e coisas mais, e batizar a tribo inteira no nome do Senhor Jesus. Por causa da cura de uma mulher indígena morrendo de infarto, a quem o sacerdote não quis visitar. Distante, lá nas selvas onde eu tive que andar por horas a cavalo. As pessoas sentadas aqui agora, que estavam presentes quando isso aconteceu, e agora então, voltando, eu tive que parar no Colorado para visitar alguns amigos meus lá, alguns ministros. Eu sou guia no Colorado e eu ia levá-los numa caçada. 2 ou 3 daqueles homens, 3 ou 4, 5 deles estão presentes agora, que sabem disso. Tem estado terrivelmente seco no Colorado este ano, como por toda a nação. E os incêndios iam ser muito ruins, então atrasaram a temporada de caça por um tempo. Mas enquanto nós estávamos lá em cima, saiu um aviso que ia cair uma tempestade de neve. E é perigoso estar nas montanhas nessa época, porque já vi vezes em que nem sequer podia se ver a mão na frente por horas e horas. E 30 pés de neve caíram de uma só vez, dentro de apenas algumas horas, bem em cima da pessoa. E ela perece. Então eu disse aos meus irmãos aquela manhã, quando saímos, eu disse, agora a nevasca, praticamente 100 homens ou mais tinham ido mais distante que nós, e eles que vieram jipes, caminhonetas e tudo indo embora, porque eles sabiam o que ia acontecer. Não sobrou ninguém, a não ser o próprio vaqueiro lá atrás, o qual inverna ali. E nós éramos a única caminhoneta que ficou. E eu perguntei aos irmãos, eles disseram, nós vamos ficar. Sendo assim, tudo bem, eu disse, agora estejam prontos. E nós saímos e conseguimos um ministro metodista e eu fomos comprar um pouco mais de pão e coisas mais, enquanto podíamos encontrá-los. Foram aproximadamente 30 milhas de ida e volta. Então nós voltamos. O irmão John e os outros sentados aqui, eles ouviram isso e foram embora. Saíram na hora. Então a nevasca começou. Mas nós íamos ficar. E eu ia para Tucson para uma reunião. Eu liguei para minha esposa e ele disse que se eu não chegasse lá, que deixassem alguém me substituir. E na manhã seguinte nós saímos. Eu disse, amém. Graças a Deus, irmãos. Que maravilha ouvir a voz de Deus através do seu profeta, né? Como já falamos, né? Nós damos graças a Deus por tudo. Nós não estamos contra nenhum ministério, nós não estamos contra ninguém. Nós estamos a favor da palavra de Deus e queremos continuar com a mensagem de Deus enviada para esse tempo, né? E se você ainda tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, olha ao Senhor e fala, Senhor, me ajude. Você crê que Deus veio através do profeta verdadeiro e você deve opinar por ouvir a voz de Deus, tá bom?
e que essa palavra fique em nossos corações. Você vê que o profeta mesmo dizendo que as fitas é o ministério, né? Agora, vamos examinar as fitas, vamos viver o que as fitas diz, o que a mensagem diz. É a voz de Deus. Ouça a voz de Deus na sua casa, na igreja, no seu trabalho, a hora que você estiver passando horas boas, horas ruins, sempre lembre da voz de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, por certo, nós podemos continuar ouvindo mais uma partícula dessa mensagem tão poderosa intitulada Testemunho. Amém? Vamos dar testemunho da mensagem. Não vamos ficar dando testemunho de igreja, quem quer que seja. Vamos testemunhar da voz de Deus. Vamos testemunhar da Bíblia Sagrada, com a sua vida exposta nas mãos de Deus e, através dela, dando frutos dignos de vida eterna, frutos dignos de cristão sábios em Deus, que tem sido revelado pela mensagem agora de Deus através do sétimo anjo. Tá bom? Deus abençoe, que essa palavra fique em nossos corações. Queremos agradecer a alguns irmãos, que eu tenho os nomes aqui. Se eu não falar, o senhor não fique constrangido quanto a isso, tá bom? Temos hoje aqui Josiane Santos, temos Maria Isabel Dantas, Tatiana Norberto, Ismael Soares, Matheus Jesus, Marcelo Horta, Rosa e Siló. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e cada momento que pararmos diante de Deus só tem a ganhar. Nós estamos aqui para perder tempo, estamos aqui para ganhar tempo, tá bem? Então, se você está doente, aflito, enfermo, creia que Deus vai te curar nesta hora. Vamos orar junto e creia que as bênçãos de Deus que está na sua palavra possam ir de encontro a você. Que a Bíblia diz, Ele enviou a sua palavra e o sarou. Amado Deus, Pai Celestial, se tem algum dos meus irmãos e irmãs aflitos, doentes, necessitados, perturbados, cocheando dois pensamentos, nós colocamos em tuas mãos. Pedimos que o Espírito da vida, o Espírito Santo, a revelação da sua palavra, possa, Deus bendito, entrar em cada coração que tem dúvida. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, levanta os caídos, sustenta o abatido nessa hora, salva o pecador, dá descanso para aquele que está cansado, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, humildemente com nossas vidas no altar agora, ao Deus propiciatório, Pai, pedindo por graça, Senhor, o sacrifício vivo, Pai, no nome de Jesus Cristo, e completa essa palavra na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que de hoje em diante nós não vamos mais parar para não ouvir espíritos sedutores, espíritos enganadores, que nesta hora está tremendamente batalhando contra o povo de Deus. Pai, sustenha cada um na tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus os abençoe, que Deus prossiga falando nos nossos corações. Como eu sempre tenho dito, o desejo de Deus é que nós conheçamos quem Ele é, reconhecendo o dia e a sua mensagem. Amém? Israel falhou em conhecer o dia e a mensagem. Jesus estava lá. Amém? Mas lá no Egito, quando estava sendo aprisionado pelo cativo, veja bem, sendo cativo e cativeiro lá, e eles reconheceram o dia e a mensagem, que foi Moisés. Amém? E a mensagem que era o brau no sangue do cordeiro nas portas. E Deus nos salvou. E nesse dia também devemos reconhecer o dia e a mensagem de Deus para esses dias. Amém? Corra para essa mensagem, viva esta palavra, independente se você vai ser bem aceito ou rejeitado pelos demais, mas esteja ao lado da palavra, tá bom? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Nós vamos encerrar com mais um ou dois louvores, talvez aqui, e esperamos que Deus prossiga falando dessas bênçãos ainda mais em vossos corações. Em nome de Jesus Cristo, boa noite a todos. Meu muito obrigado por suportar mais esta ocasião. Amém.
Deus abençoe também a nossa querida irmã Vânia Magalhães, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado a todos pela atenção. Sol, lua, estrela.